cidadão do mundo é quando você não vê barreiras, fronteiras e não vê nacionalidades, literalmente. Eu acho que o ser cidadão do mundo é quando você trata uma pessoa pelo que ela é, o que ela tem, o que ela pode fazer, não pela nacionalidade, pelo passaporte dela. Olha, hoje eu tô aqui com o pessoal que já foi em vários podcasts, então todo mundo apresenta ele como o maior sobrevivente da história, pelo menos da história do Brasil, porque em todos os desastres que você pode imaginar, ele teve, pelo menos aqueles mais famosos, ele teve presente. Ele só não estava agora em Israel no ataque terrorista de lá. Mas eu já tô me organizando para ir, tá? Tá se organizando para ir. Tô aqui com o Tácito Cury. E aí, Tácito, tudo bom? Tudo bem. Logo eu vou mudar esse rótulo de maior sobrevivente do Brasil para o maior podcaster, né? Do Brasil, né? Porque eu vou toda semana num podcast diferente, então eu já tô logo mudando. Não, e hoje você já vai no Inteligência. Não, amanhã, né? Amanhã já tô indo em um. Geralmente faço um por semana, para dar tempo de caber na agenda. Só para vocês entenderem, gente, o do Inteligência já saiu e o dele tá saindo agora. Então, porque aqui é gravado, então é outro esquema, mas o da Inteligência já saiu. É verdade. Ô Tácito, agora eu queria te perguntar o seguinte. Desses eventos que você participou, obviamente fica um trauma. Então, um que você falou muito foi do 11 de setembro, que você estava lá e tudo mais, né? Mas a gente já tá falando aí de mais de 20 anos que aconteceu isso com você. O trauma vai embora? Eu acho que o trauma vai embora, o que fica é a lembrança. E tem uma grande diferença do trauma e da lembrança, né? O trauma é uma cicatriz e que não te permite avançar, porque você está traumatizado. E tem cura, obviamente, tem solução para o trauma. Eu, por ser uma pessoa muito forte, esse trauma ele foi muito limitado, questão de tempo para mim. Porque eu não tinha opção, como eu estava sozinho lá, não tinha opção de ficar muito tempo traumatizado. Então eu consegui sair disso, porque é um trabalho que eu já faço mentalmente. Então foi mais fácil, né? Eu sair desse trauma e ficar somente com a lembrança. A lembrança é uma marca que você não esquece, que todo dia 11, principalmente como é um divisor de água, é uma coisa que você se lembra todos os dias. E eu falo, quando eu olho meu relógio digital 9:11, eu me lembro 9/11, né? 11 de setembro. E assim, eu acho que quase todo mundo se lembra aonde estava, se você tem mais de 20 anos, né? Um pouquinho mais, você vai se lembrar onde você estava no dia 11 de setembro. Eu estava no colegial indo para um passeio no Butantã. Tá vendo? Inclusive foi a última vez que eu fui no Butantã. Depois disso ficou traumatizado, não quis mais. Não, só uma coincidência mesmo, nunca fui. É longe, né? Nunca fui, então... Mas eu lembro, a gente tava no ônibus recebendo a notícia, não aconteceu. Aí eu assim, não, como assim, né? Tipo, desacreditando, né? Muito surreal. Pois é, então, essa história. Só que o que acontece? A gente tem que saber lidar com traumas e com essas lembranças negativas, porque nós vamos passar muitos anos da vida e a gente não é uma pessoa, a gente não vai ficar feliz eternamente, a gente não nasce feliz. Tô feliz, tudo é lindo e maravilhoso. Não é. A gente tem mais desafio, a gente tem desafio quando sai de casa, pega o transporte, ainda mais morando em São Paulo, né? Tantos desafios. E a gente tem que ter essa inteligência emocional, literalmente, para saber lidar com essas situações difíceis. Mas uma coisa que me aparenta, né? Eu assisti algumas das suas entrevistas, mas parece que você não tem medo. Porque, por exemplo, você chegou na Tailândia, tinha acabado de acontecer o tsunami. Você acha que morar em São Paulo já não é estágio? Não, tô falando sério, gente. Não, porque assim, você escolheu ficar na Tailândia. Eu tinha, igual você falou que sua irmã veio embora. Eu tinha falado assim, meu amigo, tá destruído, vou embora, vou fazer o quê? Você acha que eu viajo 12 horas, pago uma fortuna do coisa, reservo toda a minha passagem e vou por causa de um tsunami voltar? Até parece. Não, mas até parece. Mas até parece. É a minha primeira coisa. Eu desisti jamais. Eu nem dormi direito. Voltar, é muito frustrante. Não enfrento. Mas você não tem medo? Medo eu tenho de andar na Paulista. Ultimamente. Você vai andar na Paulista com seu celular. Pra você ver o que acontece. Isso dá medo. Dá medo de eu ficar no final do mês e fechar as contas. Isso é meu medo. Medo disso não dá. Quando é pra ser, vai ser, meu filho. Não tem problema, não. Eu não tenho muito medo, não. O problema é que o desconhecido não me assusta. O desconhecido não me assusta. O desconhecido me excita, me provoca, me atiça. Eu gosto do desconhecido. Ai, que legal. O que será que tem lá? Mas aí você fica procurando essas coisas? Fico procurando. Tipo assim, deixa eu ver aqui quem pode me sequestrar, né? Ah, que lindo, né? Até parece que eu tô assim, olha, vou caçar problema, né?
Não, não é pra tanto, né? Olha, daqui a pouco vou falar se é o caça do problema, né? Não. Mas é o que acontece. Agora eu tô mais calmo, mas foi-se o momento que eu era muito agitado, que eu ficava viajando. Muito, né? Que eu tava muito agitado no mundo internacional e eu fico por cima e por baixo, na verdade. Eu morava mais em Nova York, hoje eu tô ficando mais em São Paulo, ainda moro em Nova York. Mas aí de lá, um voo é muito rápido, né? Em 6 horas você tá nos Estados Unidos, tá na Califórnia, em outras 6 horas, 5 horas você já tá na Europa. Depois mais 4 horas você já tá no Oriente Médio. Então, ou 9 horas você tá no Brasil, entendeu? Uma noite você já chegou em outro país. O avião, né? Esse transporte rápido, né? É muito rápido então, e muito barato nos Estados Unidos. Você pega voos de $400, $300. Seria, digamos, sabe? Então dá para você se movimentar. E eu, como a tecnologia veio e muita coisa a gente pode usar da tecnologia. Desde os anos 2000 a tecnologia está aí. Agora que o Brasil está mais pareado com a tecnologia dos primeiros mundos, mas as coisas demoravam muito para chegar aqui no Brasil, né? E chegava com uma lentidão. Hoje a gente tem o WhatsApp, você pode comprar da China, vender no Brasil, fazer dropshipping, etc, etc. Pode comprar na China, entregar na sua casa aqui, e etc. Então o brasileiro já começou a fazer isso. Mas essa questão nos Estados Unidos há muito tempo. Eu me lembro quando eu comprava online nos Estados Unidos e pagava o cartão de crédito. Quando eu fazia isso aqui no Brasil, o pessoal assustava. Ou quando eu falava que você ia encontrar alguém pela internet. Meu Deus, você vai ser assassinado. E hoje... Não que você não corra esse risco agora, pelo contrário, tá? Mas, tipo assim, a gente sabe que de 10 pessoas hoje que estão namorando, 9 ou 8 foi através das redes sociais. É que nesse sentido, tá lá procurando assim, deixa eu ver, quem pode ser o cara que vai tirar minha mão? Esse aqui, meu dedo. Esse Não, na verdade, eu não procuro problema. O problema me procura. Mas não tem problema, eu tenho medo, eu sou a solução. Ô, Tasso, agora você trouxe essa questão da tecnologia, né? Das viagens e tudo mais. E você é um cara que você estudou muito. Estudo você demais. Tem 332 mestrados, fala 742 idiomas. Por aí, viu? Olha, eu digo assim que eu não tenho parede suficiente para colocar meus diplomas. Nesse nível, não tenho. Mas, no final das contas... Qual que é a sua profissão? Eu tenho várias profissões. Na verdade, é assim como o seu relógio, ele não te dá mais a hora. Não dá pra gente ser monofuncional. Você tem que ter várias habilidades. Ainda mais sendo brasileiro, né, gente? Imagina você ser só brasileiro, fazer só de uma coisa. Não dá mais, não cola. A conta não fecha no final do mês. Você tem que vender, dançar, pular, cantar, gritar, fazer tudo isso ao mesmo tempo. E eu sei, é o famoso JB. É que eu falo, jeitinho brasileiro. Que eu tô importando agora para fora, esse nome, jeitinho brasileiro. Mas eu fui muito novo para os Estados Unidos aos 17 anos, com 3 grandes sonhos, que era estudar artes cênicas, porque eu não tinha ainda a idade suficiente aqui no Brasil. Então, minha primeira profissão, eu me tornei ator. Tenho DRT, tenho todo o registro. Aí eu fui. Aí depois fiz uma faculdade de administração, comércio internacional, né? Aí comecei a fazer alguns mestrados. Fiz 6 mestrados, me tornei diplomata, estudei no Sorbonne, estudei na Le Schiller, lá na França. Aí, durante a pandemia, me tornei chefe confeiteiro, fiz Le Cordon Bleu, eu não sabia, eu gosto de me desafiar. E a cozinha não era uma coisa que me chamava muita atenção. Porque é uma arte cozinhar, né? A gente sabe que é uma arte, exige muito tempo e sacrifício, ficar em pé e cozinha e corre. Então, assim... tinha que me preparar mentalmente para isso. Aí eu me tornei chefe confeiteiro, abri um bistrô. E também sou jornalista. Então, assim... Você diria que você... Porque, cara, você já visitou também 3.732 países. Nossa, bastante. Você se considera um cidadão do mundo? Você não eu se considera nem mais brasileiro? Não, assim, essa definição de cidadão do mundo, eu super me considero um cidadão do mundo. Cidadão do mundo é quando você não vê... barreiras, fronteiras e não vê nacionalidades, literalmente. Eu acho que o ser cidadão do mundo é quando você trata uma pessoa pelo que ela é, o que ela tem, o que ela pode fazer, não pela nacionalidade, pelo passaporte dela. Então, assim, não me importa se você é muçulmano, se você é israelita, se você é branco, preto, africano, a religião que você seja. E assim, eu acho que quando você vai muito novo para uma cidade tão cosmopolita como Nova York, você tem que aceitar. Você tem que tirar esses dogmas. Essa coisa que a gente aqui em São Paulo, a gente do Brasil, gosta muito de etiquetar as pessoas e as situações. Eu fui criado em São Paulo, onde uma pessoa, eu acho horrível isso, mas onde a gente encontrava uma pessoa pobre ou uma pessoa que era brega, chamava de baiano. Sabe aquela história? Isso é péssimo. E eu senti na pele quando eu fui lá para os Estados Unidos, quando o pessoal falava, esse é o imigrante, o latino,
o pobre, o etc, etc. E as qualidades. Então, assim, a gente não tem que ficar dando etiquetas adjetivas para as pessoas. Ô, Tácito, agora, dentre todos os países que você foi, você passou 3 sequestros aí, um na Turquia, um na Nigéria e um no México. Olha, eu nunca falei muito disso, mas é verdade. Eu vou falar desses sequestros. Nossa, sério. São 3. Agora, eu tenho um slogan: são 3 atentados, são 6 mestrados, 3 atentados e 6 idiomas. 6 idiomas, 6 mestrados e 3 atentados. É isso que eu falo. E 3 então, sequestros. E agora, 3 sequestros, né? Cara, como é que foi isso? Olha, vamos lá, vamos começar. O sequestro do México ainda era muito novo. Eu fui em Cancún. Para quem não conhece Cancún, México é um país maravilhoso. Já morei no México, já apresentei um programa no México. É maravilhoso, vale super a pena. Tem lugares afrodisíacos e tal. Eu era muito novo, aí eu fui com minha tia. Aí eu queria ir pra balada, né? Tava, vamos pra balada, vamos sair. Aí eu deixei minha tia dormindo com um belo sonífero. Falei, dorme, querida, toma um chá de camomila, dei 2 chás. E fui pra balada. Aí eu comecei a conversar com as pessoas que você não deve conversar. E aí você não domina muito bem espanhol, era muito novo. Aí quando você foi ver, eu tava amarrado já. E aí tive que dar todo o dinheiro que eu mal tinha. Cara, como assim, cara? Mas se amarraram lá na balada? Não, a gente foi saindo. Vamos. Sabe, é que você, quando você vai em outro país, tem um problema da língua. Por isso que eu estudo muitas línguas e hoje eu falo 6 idiomas, eu acho que é quase uma arma protetiva já. Porque assim, você não entende muito. Tem um problema que fica umas coisas meio que subentendidas. Ah, não, mira, vamos ali comprar um taco, uma coisa assim. Sabe uma coisa meio que você fala, Aí você tem a parte cultural, que você não sabe se a pessoa tá sendo maliciosa, se ela tá sendo legal, sabe? Você perde aquela questão cultural, porque você não consegue fazer essa leitura. Uhum. E aí, como era muito novo pra mim, e o meu problema, né, que eu falei, eu adoro o novo, o inusitável. Uhum. Eu gosto dessa história. Ai, essa coisa, o desconhecido me excita. Falo, ai, legal, vou lá conhecer, vou ver. Então, eram 2 rapazes e 2 garotas. Falaram, vamos lá ver uma vista maravilhosa, que tem um pôr do sol, a coisa. Vamos, né? Tô de turista, tô conhecendo. Aí quando eu fui ver, eu tava no terreno amarrado. Cara, que loucura. Isso foi no México, né? Então, o da Turquia e da Nigéria foi o da Turquia, o mais recente foi da Nigéria. Da Nigéria, porque assim, eu fiquei no centro de Lagos e lá, o que acontece? Você chama atenção pela cor da sua pele porque você é estrangeiro e não é um país que tem muito turismo internacional. E eu nunca me senti assim, então assim, nossa, só pelo fato de eu ser branco, eu chamo atenção. Mas eu posso entender um pouco, né? Porque como é difícil a questão do preconceito ao contrário, né? Lá não era preconceito, mas a gente sente como a gente chama atenção. Então eu entendo um pouco como seria para as pessoas que sentem esse preconceito na flor da pele. E aí eu estava andando, eu chamava atenção. E me falaram, você não pode sair à noite. Sozinho aqui, você tá no downtown, você não pode sair à noite. E lá escurece muito, não tem iluminação em todos os lados. Aí eu falei, ai gente, pelo amor de Deus, que chatice. Aí até parece que eu vou ficar aqui. Vou dar uma volta, fazer umas fotinhas no centro, comer uma comida de rua, sei lá, depois volto, dar uma voltinha. Meu filho, eu fui, mas voltei sem nada, né? Porque eu fui, aí as pessoas se percebem, né? Aí eu fui, aí 2 pessoas chegaram perto de mim, começou a falar, e me pegaram. Me levaram, fingiram que tinha uma arma e roubaram toda a minha roupa, porque eu só tinha roupa e meu celular. E deu meu cartão de crédito, que estava bloqueado. Isso foi na Nigéria. E na Turquia, eu fui sequestrado por um vendedor de falafel. Sabe aqueles... Sei. Foi assim. Fiquei conversando com ele, com a esposa dele. Bastante. Fui para uma balada, voltei lá, comecei a conversar. O problema que, às vezes, quando a gente se empolga, pelo menos eu, quando a gente se empolga, a gente fala mais do que deve. Né? E olha que eu não bebo, imagina se eu bebesse. Então eu falo, a gente fala, aí quer contar da onde vem, o que faz, deixa de fazer, aí se empolga. E eu era muito novo, vinha dos Estados Unidos, morava em Nova York, as pessoas já vão anotando. Nova York, dólar, esse aí tá cheio da grana. Não, hotel, que eu tava a trabalho ainda, tava num hotel maravilhoso, no centro de Istambul, e tava só na estica lá, na sopa bem legal. Isso aí é um bobinho, vamos levar. Aí vamos conhecer minha família, vamos comer lá em casa. Aí eu, como pra variar, que adoro, né, novidade, vamos. Aí tô lá, mas é 10 minutinhos.
Aí pega o carro, vamos. O lugar nunca chega. Eu falei, gente, eu já tô quase chegando no Irã, né? Aí ele falou assim, quanto tempo? É perto. Aí chegou lá, a mulher, meu filho. A mulher já tirou o véu lá, parecia uma mulher bomba. E eles falaram assim, se você não me der todo o seu dinheiro aqui, ó, a gente te faz um buraco, te joga aqui no fundo do quintal, ninguém vai ver. E olha que eu nem sei se ela falou se não tinha mais gente lá atrás também. Desse nível. É pesado, mas sabe, aí olha, aí me fala, como é que você conseguiu se sair? Bom, primeiro que eles me roubam tudo que eu tenho, desde carteira, celular, essas coisas erradas todas. Mas o fato é meio a inteligência mesmo de você conversar com as pessoas, sabia? Foi o que me salvou, de você sair, tentar se safar dessas situações, trazer coisas boas. Não manter desespero, assim, gritar, chorar, não vai ajudar em nada. Por mais louco que eu esteja falando, é real. Tipo assim, eu nunca chorei, nunca me desesperei. Eu acredito muito em Deus, eu acredito muito no propósito que eu tenho na minha vida. Então, eu realmente tento negociar com a pessoa. Eu tento entender... O que você fala que pode ajudar nessa situação? O que eu posso falar e ajudar na pessoa? Eu tento entender a dor dela, eu tento entender por que ela tá fazendo isso. Eu pergunto, é fome, é comida, eu tento ir ser um missionário lá, alguma coisa que me desse lá um santo lá, alguma coisa. Mas você fala alguma coisa? Porque o pessoal às vezes tem aquelas técnicas, né, que o pessoal fala assim, não, você tem que falar seu nome, falar da sua família, porque a pessoa vai ter mais compaixão. Eu falo da minha família. Na Nigéria, inclusive eu tinha ido que minha mãe faz um trabalho voluntariado, desde criança, minha mãe faz as roupinhas, e eu levo todo ano pra África. E eu tinha ido pra Nigéria pra fazer um evento de educação, e levei as roupas da minha mãe para entregar no orfanato. Então eu foquei nisso, eu fiquei falando nisso todo o tempo, das roupas da minha mãe que estava indo pro orfanato, etc, etc, etc. Então eu usei. Então eu sempre trago esse lado bom. E nossa, se der chance, não, eu vim da periferia, eu comecei a ser uma pessoa do bem, etc, etc. Então eu sempre tento trazer esse lado, que é o real, mas é aquele momento que você traz. Eu tento entrar na cabeça da pessoa. Cara, você pegou bastante experiência nesse... Olha, é uma experiência nessa questão. Eu tava procurando, não. Mas o que você... pode falar para as pessoas para que isso não aconteça com elas? Ou seja, como é que você evita um sequestro? Como evitar um sequestro? Não dá, né? Não, se eu falar, não sai de casa, nesse caso São Paulo. Não, eu acho. Assim, não é muito todo mundo que é sequestrado. É que o que acontece assim no Brasil é diferente o tipo de sequestro. O sequestro aqui no Brasil, ele não vai... As situações que aconteceram comigo foram muito, assim, numa balada, numa festa, numa praça. Assim, muito atípica. Não foi uma... Aqui o sequestro, as pessoas, elas te perseguem, elas te colocam no carro, elas te torturam, elas fazem... Esse sequestro eu não deixei chegar a esse ponto. Não, eu acho que é um pouquinho diferente. Eu acho que para evitar sequestro é lugares e exposição. Eu acho que é exposição. Eu acho que é manter a calma. Agora, assalto, eu acho que é a história de não... reagir, apesar de que eu tenho esse problema também, porque a gente trabalha tanto, se esforça tanto, aí vem um cara ou uma cara e te rouba aquele celular ou aquilo que você trabalhou, tá pagando ainda, então gera uma revolta, né? Então eu acho que assim, tem até um grau de no que reagir, de como tentar se safar. Mas se a pessoa tá com uma arma ou com algum instrumento que te pode lesar, eu acho que você tem que dar um passo para trás e não reagir. O segredo, um segredo que eu falo para muitas pessoas que a gente não gosta, o tipo brasileiro, seguro. O seguro, olha, fazendo publicidade, a gente já pode marcar todas as seguradoras. Seguro de viagem, né? Não, seguro de tudo. Seguro do celular. Às vezes tem seguro de celular de R$7. Você sabia que agora você tem seguro de Pix? Os bancos estão oferecendo seguro de Pix. Então, seguro de Pix. Porque se faz uma prestação, uma contratação e não é adequado, você vai... Então, assim, a gente tem que pensar nessa história de como se proteger. Ô Tácito, agora, você passou por uma experiência que normalmente eu vejo muito na televisão. Falar de uma organização aqui que é o FBI, ou FBI. Ah, nossa, o FBI, e você teve uma experiência muito próxima com eles, porque, como a gente comentou, você teve lá no 11 de setembro, né? Naquele fatídico dia do terrorismo ali. Que eu participei, você sabe, né? Que eu participou, você falou um monte de coisa. Então, e aí você tem... Eu tive minha colaboração, assim, participação especial, tá? Você deu aula para um dos terroristas que estava pilotando o avião. E por causa disso, o FBI... você ligou lá para eles, falando que você tinha informação, e aí os caras foram atrás de você, né? De fato, né? O planeta estava atrás dos culpados.
E eu tinha informação dele. Mas aí você não virou suspeito? Eu acho que até o momento você vira suspeito, mas assim, eu não fiz nada mais do que meu serviço. Tipo, imagine alguém na rua pega e você vende um carro para uma pessoa, e a pessoa pega o carro e mata, explode, faz alguma coisa ruim. Você só vendeu o carro. Mas eles entenderam isso? Entenderam, porque, tipo assim, eu era agente de escola e eu não tinha ligação com ele. Mas, assim, de fato é assustador, né? De você pegar o... Mas assim, novamente, eu era muito novo e eu senti que eu tinha que soltar aquela informação. Eu não podia ser egoísta, porque, de repente, eu tinha uma informação que podia colaborar na busca, na caçada desses terroristas que quase tiraram minha vida. Então, eu não podia segurar aquela informação. Então, eu deveria ter esperado só alguns dias para ver se ia rolar uma recompensa, né? Mas você ficou preso enquanto eles terminavam a investigação? Bom, vamos lá. A definição de preso, assim, algemado e para trás. Não, nada disso. É uma sala de questionamentos. Foram algumas horas ali respondendo algumas perguntas. Algumas horas, assim, mas não que eu fui preso, apreendido, assim, com a minha foto, um mugshot de lado. Não, mas os caras foram gente boa. Tipo assim, tem aquela história do bom policial, mau policial. Mas desde quando o FBI vai ser gente boa? Não sei. O FBI, ele... Assim, mas é claro que vocês vão ver mais detalhes sobre isso logo, logo. Em alguma coisa surpresa que eu estou fazendo. Ou também tem o meu livro. Olha aqui, ó, tem meu livro. Que todos esses detalhes. Não posso contar tudo porque ele me deu pouco tempo hoje. Então, fala pra ele, se vocês gostarem, fala pra ele pra eu voltar a fazer parte 2. Chama de novo. Chama de novo, porque não dá pra eu falar tudo. Mas assim, aí eu vou falar o especial do FBI. Tipo assim. Ô Tássito, agora você tem aí uma trajetória de participar de muitos podcasts, muitas entrevistas e até de reality show. Você participou do reality show A Conquista, né? Eu participei do reality show da Record, que realmente a gente pode dizer que foi mais uma sobrevivência, né? Porque realmente lá foi perrengue, confusão, porque não é fácil, né? E são muitas personalidades, eu não conhecia muita gente, foi uma experiência maravilhosa, porque eu conheci muita gente, através disso eu conheci muitas pessoas legais, tenho vontade, quero participar de outros realities, porque você acha assim, olha, eu não fiz o suficiente que eu deveria fazer, sabe? Então eu vou ter que voltar, porque eu ainda não dei o meu 100%. Você acha que tá mudando esse estilo dos realities, até se a gente comparar um pouco a Fazenda agora com a Sherazade? Eu acho que o Brasil tá cansado, em primeiro lugar... Mas tá cansado do quê? A gente tá cansado que a gente exagera, gente, a gente exagera. Quando vai vender, agora a gente tem quantos realities? Você quer? Não vamos contar, vamos contar quantos realities a gente tem no Brasil agora. Hoje eu descobri mais um, sabe? Tem muitos realities, tem os do streaming, tem de canal 1, canal 2, canal 3, e tem muitos realities, então a gente exagera. E a gente tem reality quase todo o calendário do ano. Termina um, dá uma pausa, já começa o outro. Termina um, começa uma pausa, dá outro. E o que acontece? É o mesmo do mesmo. A baixaria e confusão. E o que aconteceu o ano passado? A Fazenda, a gente teve um grande problema com a Deolane. E que foi muito complicado. Você viu que assim, foi muito intenso o que aconteceu com a Deolane. E a gente, talvez o brasileiro, está começando a entender que entretenimento não é confusão. Que entretenimento não é mão na cara e gritaria. Que você pode dar risada e você pode se divertir de uma maneira ainda politicamente correta. E que é mais legal, porque a gente vive em tempos que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala e como a gente fala. Porque rola um processo da esquerda para a direita e vai para lá e vai para cá. Então, assim, e tá muito cansativo isso, né? A gente não pode falar mais nada, mas realmente. E de repente o Brasil tá começando a caminhar para esse lado, pelo menos o povo de reality, porque a gente tá cansado de confusão. Quanto você acha que você ia suportar, conviver ou morar, ou ter amizade com uma pessoa que é confusão toda hora, como tem um monte lá? Não gente, dá. A gente não é assim. Você não entra num banco gritando, cadê meu gerente? Dependendo da situação, você precisa fazer isso. Dependendo, mas você não começa um diálogo. Você não começa um diálogo. Se escala até lá. Gradualmente pode chegar até lá. Mas você não começa, você não dá um pau de xingando a pessoa. Oxi. E insultando, falando um monte de coisa. Não é por aí. E é isso que a gente tá um pouquinho cansado, porque parece que todo reality é confusão. Todo reality é xingamento. Que a gente tem que mudar a percepção. É igual ela fala muito bem assim, os brasileiros não gostam de ser visto de uma maneira assim, no exterior. Mas o quê? A gente que mais vende é carnaval, prostituição, etc, etc. Aí depois é confusão, gritaria, aí fala mal de brasileiro lá fora. Mas olha o que a gente tá vendendo. Então, vamos começar aos poucos, grandes empresas, grandes programas, a televisão, a mídia, trazer essas outras propostas. Que pena, né? Por que o pessoal na Holanda
É tudo bilíngue. Fala inglês, holandês, alemão, francês, entende é um país desenvolvido, ganha bem. Vai ver a mídia da Holanda, como é que é. Vai ver o que o pessoal estuda. Então, tem jeito, Brasil? Tem, mas começa na educação, começa na mídia. É na mídia, essa mídia manipulativa que a gente tem. Então, vamos manipular para o bem. E aos poucos, são pequenos ajustes que a gente está fazendo. Se a gente começar a trazer essa proposta que eu acredito assim, todo mundo pode ter grandes conquistas da vida ainda sendo um cara do bem, uma pessoa do bem, sendo uma pessoa justa. O que mostra, às vezes, é que a gente tem que gritar, tem que se impor, tem que xingar para a gente ser respeitado. E não é assim. E assim, então assim, não, a gente não precisa de tudo isso. A gente tem que ser justo e correto. Agora, você traz essa questão da educação, mas uma coisa importante também é o voluntariado. Que porque você teve algumas experiências não, eu tenho, importantes. super. Né? Eu trabalho em duas frentes agora muito forte do voluntariado. São duas questões que eu faço. Eu tenho uma empresa, então, assim, dando um apanhado assim. Como eu fui muito novo para os Estados Unidos e um dos meus objetivos era aprender inglês, porque o inglês é uma língua, aqui até agora, muito elitista. Ou você estuda inglês numa boa escola, ou você fica só com books on the table, mas você não consegue estudar numa boa escola porque é o valor de uma faculdade. Você mal consegue comer, trabalhar e ainda pagar a faculdade, era muita coisa. E aí eu fui atrás, querendo quebrar esse paradigma do The Books on the Table, realmente consegui falar. E aí eu fui com essa ideia para os Estados Unidos. E aí eu criei um projeto que era, você faz esse curso de 4 semanas, recebe certificado e consegue dar aula em qualquer lugar do mundo. Aí eu coloco você de volta no mercado de trabalho. E aí aconteceu o tsunami, que eu estava lá no tsunami. Aí eu trouxe o voluntariado, foi a experiência que eu tive lá no dia 26 de dezembro, lá na Tailândia. Aí eu trouxe o voluntariado. Então, para você receber esse certificado, você tem que fazer o voluntariado. E aí hoje eu faço em mais de 60 países. Por isso que agora eu estou me preparando para ir para o Oriente Médio novamente, porque é onde que são regiões, tanto como na África, no Brasil, na América Latina e no Oriente Médio, que precisa de muita educação. E aí eu trabalho com esse lado. Então você faz esse curso, eu consigo um trabalho, mas você tem que fazer esse trabalho voluntariado, que é dar aula de inglês para as pessoas desassistidas, refugiados, crianças com problemas, etc, etc. Então eu faço esse trabalho e já estou fazendo há alguns anos. Então tudo isso foi o que me instigou desde lá do minha participação do ataque do World Trade Center, digamos assim, na minha participação especial. O voluntariado também é uma questão cultural, né? Como é que você enxerga isso no Brasil? Olha, o voluntariado é uma questão cultural. Eu acho que o brasileiro, ele gosta de fazer. Eu acho que o brasileiro, ele se dá bem por fazer. É só o nosso voluntariado, ele não é organizado. Mas eu acho que... Porque o que a gente tem? A gente tem muitas ações. O problema do Brasil é que a gente, com voluntariado, a gente tem a corrupção. O problema do voluntariado é que a gente tem o debaixo da mesa. A gente tem um monte de ONG. Tem muita gente que aproveita das ONGs. Eu vou abrir uma ONG para não declarar, eu vou abrir ONG para sonegar, eu vou abrir ONG para roubar. E é isso que fica queimado no Brasil, voluntariado. Que ser voluntariado pensa que é a instituição da casa da Mariazinha. Aí você vai lá, me dá o dinheiro, eu não faço nada. Porque é isso que é o problema do voluntariado do Brasil. Além desse projeto que eu faço, eu também sou embaixador do Instituto Ela. O Instituto Ela é um instituto que está no Brasil todo, feito por elas, para elas. É um instituto que luta contra a pobreza menstrual. Eu falo isso no exterior, o pessoal fala, o que é isso, pobreza menstrual? Pobreza menstrual é que as garotas não têm condições de comprar absorventes. Elas não vão para a escola, elas perdem aula, elas colocam papel, pano, por causa que elas têm dinheiro de comprar absorvente. É a pobreza menstrual. E aí, então, assim, eu faço palestra, faço eventos, e esse dinheiro arrecadado é revertido em compras de absorvente. Então, é um instituto que eu faço parte, assim, né? Então, o voluntariado, ele está presente no DNA do brasileiro. Ele só não é organizado, porque o brasileiro, ele é mais carismático. O brasileiro, ele é mais... Assim, eu falo para todos os americanos que falam assim, eu queria tanto aprender português. Você fica 3 meses no Brasil, 6 meses você vai aprender português, porque todo mundo vai te corrigir, todo mundo vai te ensinar, todo mundo vai querer que você aprenda. A gente adora o gringo, né? Aquela história. Agora, vai você lá, brasileiro, sem falar inglês. O gringo fala, é analfabeto. Como é que você vem aqui sem falar inglês? Porque a questão cultural, você tá entendendo? Então o brasileiro tem esse ímpeto para querer ajudar as pessoas. É que às vezes a gente não consegue se autoajudar. E quando a gente vai ajudar, a gente se mete em algumas enrascadas de famosas ONGs que não são ONGs. Então assim, mas se você quiser fazer voluntariado, você não precisa se associar a nenhuma ONG. Mas se você quiser se associar a alguma ONG, com certeza tem uma associação, um grêmio, uma instituição do seu bairro que você pode se ajudar. Mas o voluntariado já começa de casa. O voluntariado é quando você sai do centro da atenção, coloca a vida do outro. Quando você quer ajudar o seu próprio irmão, ajudar a sua mãe,
Já é um voluntariado. Sabe, você começa, quando o voluntário começa dentro de casa, começa a praticar o bem na rua. Uma pessoa que tem problema de visão, se ela precisar de ajuda, você vai lá e atravessa a pessoa. Então, assim, isso, o voluntariado tá atrelado à educação. E, Tassi, tua ajuda não tem idioma, né? Não, ajuda não tem idioma porque, assim, foi o que eu falei. Quando eu fui na Tailândia, a maioria das pessoas não falava inglês. E como elas não falavam inglês, eu acabava me comunicando com eles pela língua corporal. A gente se comunica 80% pela língua corporal, pela língua, assim, eu dei muita aula de inglês. E eu, como professor e ator, eu sentia se a pessoa estava gostando ou não. Ou se ela estava se envolvendo ou não. Você está dando aula, você está dando uma entrevista, o que quer que seja, você sabe se a pessoa está cansada. Ela não precisava falar para isso, né? Você não precisa, você vê a linguagem corporal. Então, assim, ajuda não tem. É exatamente o que você falou. Você quer ajudar, não precisa. Cara, agora, recentemente, a gente passou aí pela questão da pandemia. Uhum. E foi um ótimo exercício pra gente, né? Mas, e aí, isso que eu ia trazer. Porque, por exemplo, muita gente Digamos lá que a pandemia foi no meu aniversário, tá? 11 de março de 2020. Não, e tem muita coisa que acontece dia 11 de março, não? O Pra negócio mim, do Notre Dame também, não foi? Não, Notre Dame foi dia 11, mas outras não coisas... Foi dia 11? Não, foi dia 16, se eu não me engano, dia 16 de julho de 2019. Mas o 11 de setembro. Ah, sim. Não, mas dia 11 de março, né? A 11 de março foi o tsunami não, a Notre Dame. Um incêndio. Mas 11 de dezembro foi no Japão, terremoto. Tem algumas coisinhas que eu tô participando também. Não, mas falando de pandemia, por exemplo, teve uma parte da pandemia que a gente ouviu muito falar, né? Essas coisas, porque agora as pessoas vão se ajudar mais. Fica em casa. As pessoas vão vão não sei o quê. Você acredita realmente que a pandemia melhorou as pessoas? Olha, ela ajudou um pouco, mas infelizmente ela não melhorou. Você não acha que regrediu? Eu acho que eu falo, gente, de coração, porque assim, eu trabalho com pessoas do mundo inteiro, eu falo com pessoas de outros países, outras culturas. E o que eu escuto de primeira mão é a mesma coisa. A pandemia, ela ajudou um grupo de pessoas, um grupo de investidores, de empresários, sim. Mas em termos culturais, ela regrediu muito. Quantas pessoas deixaram de aprender? Quantas pessoas deixaram de estudar? Mas em questões, assim, em questões de desenvolvimento pessoal, as pessoas sim ajudaram outras pessoas. Mas ainda não eu pensei que a gente ia viver num mundo melhor pós-pandemia. Uhum. E eu não acho que a gente está vivendo um mundo melhor. Eu acho que a gente está vivendo um mundo pior. Pior porque o que acontece? A loucura do tempo e a ganância faz com que eu perdi 2, 3 anos da minha vida. Então eu preciso correr, eu preciso ser mais pilantra, mais cachorro, passar mais a perna nas pessoas, enganar mais para conseguir meus objetivos. Para poder me recuperar. É isso que está acontecendo. Não é só no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. Porque as pessoas estão desesperadas para recuperar. Elas estão tentando recuperar o tempo perdido. O tempo perdido. Porque eu vejo pessoas levando calote, eu vejo pessoas sendo mais astutas, inteligentes, espertas, malandras, sabe? Que promete, não entrega, faz e não cumpre. Sabe essas coisas assim? Que não paga, que dá o somebody love. Tá assim por todos os lados. Tá assim por todos os lados. Aí culpa, não sei o quê. E eu vejo que isso está acontecendo. Eu lido no Paquistão, eu falo em Israel, eu tô falando na Índia, na Austrália, tá esse problema. Então, assim, e eu me lembro que eu estava, em um dia desses que eu estava em Nova York, após a pandemia, e aí, durante a pandemia, eu fiquei em 3 países, eu fiquei viajando de Nova York, Paris e São Paulo, né, essas três cidades, durante a pandemia, o tempo da pandemia. E eram experiências diferentes. Na França, eu estava bem na França no começo. E era meio aterrorizante que você usava máscara, você era que portava o vírus. Na época, você tem máscara, você tem vírus. E as pessoas, elas vão se adoecendo tanto que elas chegavam a cair no metrô. E a gente via umas pessoas caindo no metrô. Tanto que você não podia sair da sua casa se você não tivesse um formulário impresso e preenchido e desse para a polícia militar que estava na esquina de quase todos os quarteirões de Paris. Acredita que a compra de impressora foi uma loucura na França nesse período. E aí, mas era muito severo lá, muito assim, sabe? Muito quadradinho. Nos Estados Unidos, demorou para acreditar, o americano demorou para acreditar. Então eu venho da França, vou para os Estados Unidos, aí nem todo mundo usa máscara, o pessoal tá meio perto, mas ainda estava começando a entender. E o Brasil tava... era festa clandestina, eram umas coisas que você não estava entendendo. Mas lá nos Estados Unidos, quando as coisas começaram realmente terminar um pouco,
durante, as pessoas eram muito polidas e educadas ainda, assim. Mas depois que acabava 1 minuto, abriu o farol, a pessoa já tava gritando, desespero. Eu falei, nossa, gente, que desespero. Abriu 1 segundo. Aí que voltou aquela correria, o desespero, sabe? E, inclusive, dizem sim os historiadores que após a última pandemia que a gente teve quase 100 anos atrás, foi quando as doenças sexuais foram as explosões que aconteceu. Porque teve uma rebelião, né? Da loucura das pessoas serem frenéticas a falar assim, nossa, é igual um bicho. A gente pega um bicho, um animal, e prende na jaula muitos meses. Imagina quando você solta ele. E foi o que aconteceu com muita gente. Então, assim, é o acúmulo de uso de droga, é o acúmulo de uso de doenças, porque é o que acontece, é o que está acontecendo. É a mente da pessoa que enlouquece de tempo. Então, assim, eu não acho que melhorou a pandemia. Eu pensei, obviamente, nunca passei por uma pandemia, eu pensei que a gente ia se tornar seres melhores. E o brasileiro tem um problema grave, a gente esquece das coisas muito rápido. Como é que a gente dribla isso? É só lembrar. O brasileiro esquece das coisas muito rápido. A gente assim, já tudo é carnaval e pizza, né? Mas assim, hoje em dia, se eu falar, eu ainda estou tentando me recuperar da pandemia, o pessoal olha pra você, ainda pandemia já? Porque 3, 4 anos a gente esquece muito rápido. Mas a sequela ainda vem, ainda vai demorar. Tem muita gente que está se erguendo, tem muita gente que nem mentalmente saiu de lá. Mas a gente tem essa tendência de esquecer. Não, eu acho que é bom e ruim, mas é isso que está acontecendo. Então, infelizmente, eu não acho que a gente está vive no melhor mundo por causa disso. Porque a gente ficou falando, não, porque a mãe terra, porque o hemisfério, a poluição, vamos ajudar o próximo. Eu não tô vendo nada assim. Eu sou muito antenado nas coisas. Eu não tô vendo. Pelo contrário, vai ver a criminalidade, vai ver o que está acontecendo nas cidades. Não é que diminuiu. Aumentou, piorou. Por que piorou? Porque as pessoas perderam muito, elas perderam oportunidades, empresas fecharam. E você que vive na escória, que não tem uma habilidade, você foi o primeiro a cair disso aqui. Por isso que eu falo, você não precisa ter uma faculdade, você tem que ter uma habilidade, porque você foi o primeiro a ser eliminado. E agora a gente vai ter uma outra revolução após a pandemia, que é a inteligência artificial. E uma das minhas formações, eu me formei em marketing, numa escola de jornalismo na França em 2019, bem no comecinho da pandemia, com especialização em inteligência artificial. Já se falava na revolução. O que acontece na China com a inteligência artificial, o que acontece na Europa, o Brasil agora começou a falar de inteligência artificial. Inclusive, teve um evento que o CAB estava aqui, né? Você estava lá, né? Tava, que fala totalmente dessa inteligência artificial. E a gente teve várias revoluções industriais, Agora a gente vai ter a revolução da tecnologia agora com a inteligência artificial. E aí que muitos empregos e muitas pessoas vão rodar. E é o que acontece, você tem que se preparar. Quantas pessoas perderam o trabalho? Porque agora o home office já é uma questão nova. O empreendedor brasileiro temia em deixar um funcionário dele trabalhando. Então hoje alugar salas para escritório para 2 pessoas ficarem no computador, para quê? Você faz isso desde casa, tem toda a tecnologia. Então assim, e agora a gente vai sentir na pele a história da inteligência artificial, porque vai dar uma remexida nas profissões. Então, assim, conselho, se preparem, porque eu não estou falando daqui a 20 anos. Eu não estou falando de carro voando, porque em Dubai já tem isso. Eu estou falando daqui os próximos 5 anos, profissões e habilidades já não serão as mesmas. E a gente já vem discutindo muito isso, mas agora é fato, está acontecendo. Então, como você me pergunta muito, o que fazer para evitar isso? Bom, começa a se antenar. Eu já falei, a gente no celular, a gente tem todas as informações, é correr atrás. Porque se você está na escória de não saber o que fazer na sua vida, você começa porque você vai ter menos... eu falo, que foi até um tema da OECD, melhores habilidades, melhor qualidade de vida. É fato, é isso. Muito bom, Tácito. Gostaria de te agradecer. Porque senão não para de falar, né? Senão fica... Mas, foi ótimo. E eu espero que alguém... Alguém em algum lugar desse planeta não queira me sequestrar, por favor. Isso com certeza. Não queira que eu participe de nenhum atestado. Se você vê o Tácito na rua, não corre, porque falaram que é o lugar mais seguro que você pode estar é com ele, né? Com certeza, porque onde é que você está? Se eu estiver junto, eu sou a solução, eu sou a proteção, a gente está tudo lá, protegido. Tácito, obrigado. Espero que essas informações alcancem as pessoas e que elas realmente tenham insights valiosos aqui com esse papo que a gente teve aqui. Obrigado. Obrigadão. E ó, se você nos acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau!